E aí galera, Felipe da Nazuzink, então vamos lá para a nossa aula 6. Dessa vez eu não demorei tanto, hein? Da última vez eu recebi um monte de e-mail, um monte de mensagem, cadê a aula 5, cadê a aula 5? Aí agora da aula 5 para 6 tá bem mais rápido. Faz tempo. Falando em mensagem, gostaria de agradecer o pessoal que está mandando mensagem nos vídeos aí, curtindo, compartilhando, porque isso realmente faz muita diferença para nós. Mesmo que você não mande nenhuma dúvida nem nada nos comentários, só de você falar o que você achou, se você gostou, se não gostou, dar uma crítica construtiva. Tem um vídeo que eu fiz um tempo atrás aí que eu ficava me mexendo assim, né? Eu ficava falando e me mexendo assim e tal. Aí um monte de gente falou, o conteúdo é ótimo, mas para de se mexer. Daí para frente eu fiz um vídeo parado, estático. Então, qualquer coisa que vocês têm para falar, qualquer crítica construtiva é muito bom. Se você falar que você gostou também é muito bom, isso dá um gás para a gente continuar fazendo. Então é muito importante. Basicamente, dando like, comentando, você me ajuda muito mais do que você imagina. Então é isso aí, para quem não me conhece, eu sou o Felipe da Nazuzink, eu estou ministrando um curso de sublimação completo, gratuito, tem aula 1 por enquanto até a aula 6, que é essa aqui agora. Quem tem interesse em trabalhar com estampas de personalizados, faz esse curso, não tem pegadinha nenhuma, depois eu não vou querer vender nada de curso de sublimação nem nada. Realmente é um curso do começo ao fim, você assistindo você vai conseguir trabalhar com sublimação. Então nessa aula 6, que na sua maioria vai ser feita na tela do computador, eu vou ensinar os tipos de arquivo, as dimensões em pixel, o que é pixel, o que é JPEG, o que é TIFF, o que é PNG. Você precisa saber isso, tá? Os tipos de imagem. Por quê? Não saber isso é basicamente como se você fosse um técnico de futebol e não soubesse o que é um goleiro, um atacante, um zagueiro. Imagina só, se acontece um negócio desse, você sabe para onde seu time vai, né? Então, sem mais enrolação, vamos para a aula de número 6, tipos de arquivo e softwares de impressão. A gente recebeu muita pergunta, mas ela estiver quente, você tem que esperar esfriar para você trocar o papel fundo azul. Te dar 5 dicas. Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma vez por todas como que... Então vamos lá, galera. Já na tela do computador, basicamente você tem dois tipos de imagem, né? Você tem o bitmap e o vetor. O que seria? Qual que é a diferença entre os dois? Basicamente, o bitmap, ó, quando você tem uma imagem, quando você aproxima bastante ela, ó, tá vendo que você começa a ver os pixelados já meio estourado a imagem? Começa a ficar feia a imagem, tá vendo? Ó? Quanto mais perto, pior, né? No caso do vetor, não. O vetor, você pode dar zoom infinito, você pode aumentar, ó, tá vendo? Aí, perfeito. É liso, ó. Isso aqui é por causa que tá carregando, ó, mas ó. A imagem em si, ela é perfeita. Se é pixelada é porque tá carregando a imagem enquanto eu tô mexendo. Então, ó. Pixelado aqui não tem, é tudo perfeito, ó. Você pode dar zoom a vida inteira que o negócio nunca vai ficar estourado ou pixelado, alguma coisa do tipo. Então, o vetor você pode aumentar ele o tamanho que você quiser, é infinito, você pode, sei lá, fazer uma impressão gigantesca de 200 mil metros, 1 bilhão de metros, que ele não vai perder qualidade, ele sempre vai ficar assim. E ele é ideal para logo, né? Quando você for fazer algum logo, a pessoa te mandar um logo para fazer um serviço, geralmente, 99% das vezes, a empresa quando te manda um logo para fazer um serviço, ela tem o logo em vetor, você já pede em vetor. Quando você vê que a imagem tipo desenho, né, um logo, alguma coisa da empresa, já fala só, você tem isso vetorizado? Ou você fala, você tem isso em alta? Quando você fala em alta, é alta resolução, alta definição. Então eles entendem já que é vetor, tá? Mas sempre pede, porque trabalhar com vetor sempre vai ser vantagem. E por que sempre é melhor você trabalhar com vetor? Justamente por causa disso. Você pode pegar, você pode mexer na imagem, ó, tá vendo? Eu posso mexer nisso aqui, eu posso mudar a cor disso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Eu posso fazer o que eu quiser, ajustar a cor, ajustar tamanho, tá vendo? Ó? Não precisa, você não se limita, né? Você pode fazer o que você quiser com a arte. Aqui não. Aqui você não pode mexer em praticamente nada. Você pode fazer alguns ajustes de cores, mas é na arte inteira. Você não pode pegar esse olho aqui e mudar de cor, de jeito nenhum. Impossível. Aqui sim. Aqui no vetor você pode fazer isso. Mas como eu falei, vetor, somente imagem estilo desenho, tá? Foto, tipo uma câmera, qualquer imagem tirada de câmera ou scanner, não vai ser vetor, sempre vai ser bitmap,
tá? Sempre. Não tem jeito, não tem saída. Boneco 3D também, é tudo bitmap, tá? Mesmo que seja uma imagem estática, uma foto do boneco em 3D, é tudo bitmap. Basicamente, ó, o que é o bitmap? Não sei se vocês já ouviram falar em pixel, ó. Bitmap nada mais é do que uma estrutura de dados formado em vários quadrados que ele os quadrados têm, cada ponto tem uma cor, né? E eles numa certa posição eles formam uma imagem. Eu vou colocar em pixel aqui, ó, para vocês entenderem como que é. Ó, tá vendo? Aqui já tá em pixel. Ó, tá vendo aqui? Aqui é um preto. Aqui é um cinza, um preto, um cinza, né? Mais escuro, um cinza mais claro, branco. Então, tá vendo? Cada pontinho desse aqui é um pixel nessa imagem. Cada pontinho desse é um pixel. Então, o bitmap ele sempre vai estar assim, respeitando, e você vai sempre trabalhar com ele em pixel, tá? A imagem, lógico, você não precisa usar o Corel ou o Photoshop em pixel, né? Que nem aqui, eu vou usar em aperfeiçoado, ó, tá vendo? Aqueles pixels não vão aparecer. Mas vocês precisam entender esse conceito para não ter surpresa depois. Então o pixel basicamente é isso, tá vendo? Cada quadradinho desse tem uma cor, né? E o computador entende isso e vai formando a imagem com cada pixel desse aqui. Bom, aqui eu vou mostrar o conceito de DPI. Vocês repararam na outra aula que eu falei para quando você começar uma imagem, escolher lá que tipo de esquema de cores que você quer, que é RGB, e aquele 300 dpi. O que é aquilo ali? Ó, isso aqui é muito importante, anota isso aí, tá? Ó, para você não se confundir. Quando se fala em resolução de imagem, a gente está falando de tamanho de imagem, tá? A palavra resolução é tamanho de imagem em pixel. Eu vou explicar isso, o que é, aonde você vê esse tamanho em pixel. Mas quando se fala em resolução de imagem, estamos falando de tamanho de imagem. Quando se fala em definição de imagem, a gente está falando de, assim, de qualidade da imagem, o quanto que ela tá bonita, também relacionada a pixel. Então, resolução é tamanho de imagem, definição é qualidade da imagem. Então vamos lá. O que quer dizer DPI, né? Você às vezes vai encontrar como DPI, às vezes como PPI, tá? O que quer dizer? O PPCM eu vou explicar. Mas esses dois aqui quer dizer a mesma coisa. Às vezes você encontra em algum programa com esse nome, com DPI, ou às vezes com PPI. Basicamente ele está dizendo que quantos pixels tem por polegada da imagem, tá? Quantos pixels tem por polegada, e aqui obviamente quantos pixels tem por centímetro da imagem, tá? Uma polegada é o tamanho de 2,54 centímetros, tá? Uma polegada vale 2,64 centímetros, 54 centímetros, tá? E aqui seria 1 centímetro quadrado também, seria 1 centímetro por 1. Então às vezes você acha em DPI, às vezes você acha em PPCM ou PPI, tá? Mas o conceito é igual para todos. O que seria isso? O que ele está me dizendo? Ó, uma imagem, quando você trabalha em 300 dpi, o que ele está dizendo? A imagem, isso aqui, esse quadrado que eu fiz aqui tem 1 polegada, tá? 1 polegada, então isso é 1 polegada na imagem, tá? Então aqui dentro dessa polegada tem 300 pixels. Então é aqui, né, ó. DPI, né, quantos pixels tem por polegadas? 300. Então está dizendo que essa imagem aqui, ela tem várias polegadas, né? Ele está dizendo que essa imagem aqui tem, em cada polegada dela, 300 quadradinhos desse aqui, tá? Mesmo esquema aqui, né, de 150 dpi, está dizendo que em cada polegada dessa imagem tem 150 pixels, 150 quadradinhos daquele pintado. Aqui a mesma coisa. Vocês repararam que você viu que ficou bem mais feio aqui, né? Bem menos detalhado, justamente por isso. Porque quando você tem mais pixels dentro de uma polegada, você dá muito mais detalhe à imagem. O que ele fez aqui? Ele pegou, que nem aqui, né? Ele pegou os pixels desse tamanho aqui e ele teve que diminuir pela metade. Então os pixels ficam maiores aqui, aqui no 150. Os pixels aqui ficam maiores, entendeu? Então ele pega a mesmo tamanho e em vez de ter 300 pixels, ele coloca só 150 pixels. Então ele põe pixels
no dobro do tamanho aqui dentro. Então por isso ele dá menos definição de imagem, porque ele precisa de quadrados maiores, não dá tantos detalhes. Quanto menores os quadrados, mais detalhe a imagem consegue ter. Aqui é a mesma coisa, tá vendo? Ó, ele pegou 1 polegada e só tem 50 pixels numa polegada, então ele tem que se virar para fazer em 1 polegada 50 pixels, então os pixels são bem maiores. Por isso que você vê, ó, você não vê muito detalhe, você vê uns quadradão grande aqui, tá vendo? Ó, dá até para ver os pixels aqui. Então, basicamente é isso. Quando se fala em DPI, é isso que a gente está falando. Você tá dizendo quantos pixels tem que ter em cada polegada, tá? Isso aqui não interfere em absolutamente nada no tamanho do arquivo, no peso que o arquivo tem de espaço no seu computador, tá? Não tem nada a ver. Quem manda, eu vou mostrar na próxima imagem, quem manda é o tamanho da imagem, a resolução. Isso aqui é definição. Definição de imagem não muda absolutamente nada no peso do arquivo, no tamanho que ele ocupa no seu computador. Ó, uma coisa importante que ninguém fala, eu nunca vi ninguém falar isso, e é muito importante. Eu desafio qualquer um achar, qualquer um que fala, que ensina sublimação, tanto presencial quanto online, que falou isso. Nunca vi ninguém falando isso e é muito importante. Essa informação você pode confirmar com as gigantes do mercado, que eles vão falar que realmente procede. O que seria? A importância de utilizar uma tinta boa e um papel bom na hora da impressão para fazer a sublimação. Por quê? O que difere aqui? Imagina o seguinte, você está falando para a sua impressora que em cada polegada do desenho, porque nessa polegada aqui é para... nesse pixel aqui é para jogar essa cor, nesse pixel essa cor, nesse pixel essa cor. E a gota da tinta da sua impressora é muito menor que um pixel. Muito menor que um pixel. Então, ela usa várias gotas de tinta para chegar nessa cor. Aqui também é a mesma coisa, tá? Mas o que isso tem a ver com tinta boa, papel bom? É o seguinte, isso aqui, ele acaba virando vida real quando você está imprimindo, certo? Então, isso aqui, a impressão é real. Quando você usa uma tinta ruim, a empresa, para diminuir custo de produção, ela coloca mais água e menos pigmento, né? Basicamente, as melhores tintas têm muito pigmento e pouca água. As ruins têm muita água e pouco pigmento, né? Por isso que as cores nas melhores tintas saem muito melhor. E o que difere aqui? Quando você usa uma tinta aguada demais, você manda ela jogar a tinta aqui nesse pixel e a tinta acaba escorrendo. Ela não seca direito, ela acaba escorrendo para os lados, mesmo que seja mínimo, num todo, numa imagem como um todo, isso faz muita diferença em relação à definição de imagem, tá? Cor, logicamente uma tinta ser melhor que a outra, nesse caso a cor não tem nada a ver, mas definição de imagem, né, a qualidade, quanto ela vai ficar bonita a imagem, isso faz muita diferença. Então você usa uma tinta aguada demais, ela não seca, você manda ela pôr essa cor aqui, só que ela vai escorrer um pouquinho para essa cor de baixo aqui. Aí você vai ver uma definição de imagem pior por causa da tinta. E o papel? O papel, quando ele é tratado para sublimação, ele tem uma camada entre o papel e a tinta. E o que faz? Quando você imprime no papel também, a tinta bate onde ela tem que ficar, ela bate e fica onde ela está. Se é uma tinta ruim, o papel ainda ajuda, o papel tratado ajuda nisso, mas não faz milagre. Então, se usando uma combinação de tinta boa com papel bom, na hora que você imprime, ela vai bater onde ela tem que ficar, né? No papel, a tinta vai ser expulsa pela impressora, vai chegar no papel, bater e vai ficar onde ele está, porque tem um tratamento químico que faz isso. O tratamento químico, ele finca, na hora que a tinta bate, ele segura ela onde ela tem que ficar. Isso faz total diferença na estampa. Então, às vezes a pessoa fala, não, você não precisa usar papel tratado não, pode ser qualquer papel. Não é. Se você fosse qualquer papel que você pudesse usar, que são mais baratos do que o papel tratado, por que as grandes estamparias não usam? As grandes estamparias só usam papel tratado. Eles são gigantescos. Você sabe que esses caras, o que eles mais querem é diminuir custo, mas eles não abrem mão de papel tratado. Então a gente aprendeu aqui o que é definição de imagem, tá? Agora vamos para a resolução de imagem. Basicamente, a resolução de imagem, ela é definida em largura e altura em pixel. Tá? Vocês vão achar as imagens com tamanho de largura e altura em pixel. Então você vai lá no Google, você vai pesquisar, você acha essa imagem aqui, aí você passa o mouse por cima
ele mostra aqui o tamanho dela, ó, tá vendo, ó? 350 por 334. O que quer dizer isso? Essa aqui a imagem tá aqui, ó. O que quer dizer isso? Deixa eu até pôr em pixels. Aqui, ó. Ele tá dizendo que... Eu já esqueci o tamanho que é. Peraí. 350 por 334, certo? O que ele tá dizendo? Que nessa imagem, ó, aqui tá os pixels aqui, né? Nessa imagem tem 334 pixels de largura e 350 pixels de altura. Então tem 334 quadradinhos daqui até aqui o final, tá? Porque esse fundo é branco, mas ele existe na arte, tá? Não, a gente está usando uma arte JPEG, eu vou explicar os tipos de arte. A gente está usando uma arte JPEG e ela vai... esse fundo aqui existe, então ele conta. Então tem 334 quadradinhos, pixels daqui a aqui e 350 para cima. Basicamente, então, ele está dizendo, quanto maior esses números aqui, maior a imagem, lógico. Essa aqui, ó, ela tem 800 por 1536. Então, daqui a aqui ela tem 800, né, de largura e 1536 de altura, tá? Então, quando você procurar a imagem, uma dica, quando você procurar a imagem no Google, tá, tenta procurar com maior resolução possível. Porque quando você pega uma imagem pequena dessa daqui e tentar aumentar, é ruim, ele perde muita definição, tá? Agora, a imagem gigantesca, se você diminuir, não tem problema. O problema é aumentar. Então, se você acha essa imagem, você procura a imagem do Popeye, você quer exatamente essa imagem aqui. Aí você acha lá na internet vários tamanhos diferentes desse tamanho aqui. Você pega o maior que tiver. Independente se você vai fazer um desenho bem pequenininho, pega o maior que tiver, depois você redimensiona ele para menor. Contrapartida, né? Quanto maior a imagem, mais ela ocupa. Então essa imagem aqui, ela tem 800 por 1536, ela está dizendo que, né, tem 1.228.800 pixels quadradinhos na arte inteira. Então, quanto maior a resolução, mais espaço ele ocupa no seu computador. Por isso que existem vários tipos de imagem que dá uma comprimida, né? Dá uma diminuída no tamanho desses arquivos aí. Por isso que tem vários tipos de imagem, tipo TIFF, GIF, PNG, JPEG. Então tem vários tipos de imagem que você dá, ele mesmo, né, via software, ele diminui o tamanho disso daí, tá? Senão você tem uma... na internet vende vários packs aí, né, de artes prontas no Mercado Livre, por exemplo. Tem packs aí com 400.000 artes. Imagina, se tivesse essas artes com esse tamanho aqui e não tivessem arquivos que comprimissem, né, que deixasse ela menor, seu computador não ia suportar tanto peso. Então aqui tem alguns tipos de arquivos, os mais conhecidos, mais usados aí: JPEG, BMP, TIFF, GIF e PNG. Tem mais alguns aí que eu vou falar que é importante, mas esses aqui basicamente são os principais, os mais que você mais encontra aí. E basicamente quem lê esses tipos de arquivo aqui é os softwares de impressão, softwares de criação de arte, o CorelDRAW, Photoshop, Illustrator. Então é eles que leem esses tipos de arquivo aqui, tá? Só de você clicar e abrir pro seu computador não vai fazer diferença nenhuma. O que vai fazer diferença mesmo é dentro dos softwares de edição de imagem. Lembrando, galera, que a sua percepção conta demais nisso aí também, tá? Às vezes você vê eu vou explicar aqui os tipos de arquivo, mas se na tela do computador tá legal para você, tá bom, pode imprimir, que geralmente você vai gostar. Se não tá legal, não inventa, não tenta achar que por milagre vai ficar bom na estampa, porque não vai. Tá? Então, a sua percepção também conta muito. Se você não está gostando do que você está vendo no computador, não manda imprimir, que não vai ficar legal. Então, o primeiro arquivo, tipo BMP, tá? Não é muito comum você achar com esse nome, mas eu vou te falar que ele é bem comum, porque ó, ele é o próprio bitmap. Quando você procura arquivos, é interessante essa dica. Quando você for no Google procurar arquivos, né, você quer sei lá, foto do Mickey, aí você quer num formato específico. Você coloca Mickey. Pode pôr no Google, Mickey.BMP, por exemplo. Ele vai te mostrar as imagens já nesse formato, tá? É bem legal isso. Então você vai reparar, para quem não sabe, tudo que é arquivo que tem no seu computador, para qualquer coisa que seja, ele tem o nome, depois ele tem ponto e o que ele é.
Por exemplo, quando é música, você pode reparar, tem o nome da música .mp3, entendeu? Quando é um arquivo executável, sei lá, um programa que você vai abrir, está escrito .exe, né, que é executável. Então sempre fica de olho no final do nome do arquivo, que ele vai mostrar o que é o arquivo, tá? Se não, você abre, clica com o direito no arquivo e vem em propriedades o que ele é. Mas geralmente no final do nome tá ponto o que ele é, tá? Então esse BMP aí é legal, e assim, eu ponho ele na lista porque a gente passa por algumas coisas que a gente vê que é importante. Teve um cliente que ele queria uma imagem específica e ele falou que só achava essa imagem num tal de BMP. Ah, mas eu só acho em tal de BMP. O mais interessante é que ele fez um curso de sublimação antes e não falaram para ele isso, né? Então ele achou que só podia imprimir, sei lá, em PNG ou JPEG, né? E ele achava só foto com essa extensão aqui, o tipo de arquivo BMP. Ele falou, não tô achando a foto que eu quero. Falou, mas por quê? Ah, só tô achando BMP. Falei, pode ficar tranquilo, pode baixar ela e imprimir que vai dar certo. BMP nada mais é do que o bitmap. Segundo tipo de imagem é o EPS, tá? Vocês vão ver bastante esse formato aí. Geralmente ele já vem em vetor, ó. Eu vou mostrar aqui, ele já tá em vetor. Aqui tá em pixel, peraí. Aqui, ó. Ele já vem vetorizado, tá vendo? Ó? Não tem nada, é perfeita, né? Não tem nada. Não tem nenhum tipo de... não está estourado nem nada, então ela já é um vetor, ele vem como vetor, esse EPS. Você encontra na internet já com essa extensão .eps, mas basicamente ele foi criado para troca de arquivo. Então se você salvar ele em EPS, ele foi criado pela Adobe, tá? O mesmo no Photoshop. Então se você salvar ele em EPS, o seu cliente ou qualquer outra pessoa que for visualizar a imagem vai ver ela em vetor já, toda bonitinha assim. Então, basicamente, ele foi criado para isso, para ser mais fácil a troca de arquivos e ele vem sempre já vetorizado. Próximo tipo de arquivo, você vai achar ele como PSD, tá? Ele é um arquivo basicamente de Photoshop. Ele foi criado para o Photoshop e ele vai abrir somente em Photoshop. Então, se você tem o Corel e acha uma extensão PSD, não abra porque não baixe, porque não vai abrir no seu CorelDRAW. E a do CorelDRAW é AI, tá? Quando você vê .ai é porque a do CorelDRAW não vai funcionar no Photoshop. Então fiquem espertos nisso daí. Se você tem um Photoshop, já pesquisa a imagem com PSD, já vem certinho pronto para o Photoshop, tá? Então, mas para Corel não, esquece esse PSD aí. Se achar uma imagem que você está precisando nessa extensão, esquece. Bom, o JPEG é o formato mais que você vai mais ver por aí, é o mais fácil de achar imagens na internet, justamente porque ele pega uma imagem gigantesca e transforma a imagem, sei lá, de 1 GB, ele transforma em 100 megas, ou nem 100 megas, né, 100 kbytes. Então o JPEG tem essa característica de ser muito fácil compactar imagens, igual o WhatsApp, por exemplo. Você pega uma imagem que você tirou do seu celular com uma câmera absurdamente boa, você manda para alguém para o WhatsApp, a imagem é destruída a qualidade. Basicamente o Photoshop transforma o JPEG e envia para a pessoa e ele diminui o tamanho, né? Senão fica grande demais para os servidores lá do WhatsApp ficar armazenando tudo isso. A vantagem desse tipo de arquivo é que o arquivo é bem mais leve, porém ele não tem escrúpulos para jogar fora várias informações da imagem só para poder diminuir o tamanho dela. Então toma bastante cuidado quando for usar o JPEG aí, que não é qualquer imagem que vai ficar boa se você ficar mexendo muito no tamanho. Então pega do jeito que você achar, você pega e coloca no programa que você vai usar, não fica mexendo muito em tamanho. Essa aqui, por exemplo, eu deixei desse tamanho, aparentemente, olhando daqui, tá bom, se eu imprimisse ia ficar ok. Então o JPEG não é um negócio que você não deve usar, até porque ele é o mais comum, é o que você mais vai usar. O próximo é o TIFF, tá? O TIFF basicamente também foi feito para armazenagem de arquivos, só que ele armazena exatamente como ele está. Então ele não perde qualidade nem nada, porém a imagem sempre vai ficar grande. Então você está fazendo a imagem lá, você vai salvar para mandar para alguém, você quer que a pessoa receba exatamente como você fez, você salva em TIFF, tá? No CorelDRAW é legal também você salvar em PDF. Então você vem aqui, ó, arquivo, deve estar aqui, importar para. Se for Windows, ele vem como publicar em PDF. No Mac, importar para PDF. Também ele mantém exatamente como está a imagem. Você pode ver aqui, né, que aqui está bem
A imagem também não está 100% aqui. Eu peguei uma imagem bem mais ou menos também, mas no caso do JPEG aqui, você vê que ele ficou ruim mesmo, né? Ele deu umas quebradas na imagem para tentar diminuir o espaço que ela ocupa e ficou bem feio, né? Então, basicamente, a diferença do TIFF para o JPEG é mais fácil explicar o TIFF mostrando o JPEG, porque o TIFF, basicamente, ele mantém as qualidades todas da imagem, né? E o JPEG não, ele diminui bem para poder ocupar menos espaço. E é bem isso mesmo, tá? O TIFF não compacta a imagem. Então, quando eu falei de programas que compactariam a imagem, porque a imagem é grande demais, o TIFF foi feito justamente para não mexer nisso. Manter a qualidade, manter o tamanho e sua máquina que suporte o tamanho, que você tem HD para aguentar o tamanho da imagem. E a última é a queridinha da galera, por quê? O PNG, ele existe tanto em vetor quanto em bitmap, tá? A diferença do PNG é que ele não tem fundo. O que seria isso, ó? Tá vendo essa imagem aqui, ó? Ó, ponho por cima dessa, ó. Tá vendo? Não tem fundo nenhum. É só a imagem aqui. Aqui, ó. Não tem fundo nenhum, ó. Tá vendo? O que seria esse fundo? Isso aqui, ó. Deixa eu até pôr isso aqui pra frente. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? A imagem, mais que aqui ela tá aqui, ela tem um fundo branco, essa aqui não é PNG. Essa é PNG. Apesar de que essa é um vetor, tudo bem, mas ela poderia ser bitmap sem problema nenhum, tá? Então aqui, ó. Ela tem um fundo, tá vendo? Por mais que o desenho tá só aqui no meio, ela tem um fundo branco. Então, essa aqui não é PNG. O PNG é bom, o pessoal adora porque ela não tem o fundo. Dá para trabalhar bem mais fácil em cima de várias coisas na estampa. Então aqui, ó, que nem, por exemplo, se ela fosse um bitmap. Isso aqui, ó, por exemplo, você vai em bitmap, você vai converter ela para bitmap. Ó, converter em bitmap, vou deixar o fundo transparente aqui. DPI, deixa eu deixar em 300. Ok. Ó, agora ela é um bitmap. Vou até aproximar para vocês verem. Ela é um bitmap, tá? E ainda não... Deixa eu pôr ela na frente. Ordenar para frente aqui. Ainda ela não tem fundo, ó, tá vendo? É muito legal quando você trabalha com imagens que você vai fazer uma camiseta, sei lá, põe uma imagem perto da outra, dois desenhos, você quer fazer uma montagem, né? Com desenhos que estão separados, você acha dois desenhos separados em PNG, só que na imagem você coloca como se eles estivessem juntos na mesma cena. Então o PNG é bem interessante por causa disso, ele não tem fundo. Então esse é o queridinho da galera. Geralmente o pessoal, quando vai pesquisar alguma coisa, sei lá, foto do Mickey, já coloca lá, mickey.png. Nem procura em outro formato, só procura no PNG. E melhor ainda se for PNG vetor, aí é o melhor dos mundos. Então é isso aí, galera, essa aí foi a aula de número 6. Agradeço a todos que estão acompanhando aí. Se você gostou desse vídeo aí, tá gostando das aulas, deixa um comentário aí pra nós, isso dá um gás pra gente continuar. Segue eu no Instagram lá, Felipe Nasos, bem fácil de encontrar, acho que não tem mais ninguém com esse nome. Felipe Nasos, a gente posta bastante novidade lá, não sei quem viu, a tinta nova da Vir que saiu, vai fazer um barulho grande no mercado aí. Isso é tudo avisado via Instagram, via YouTube não dá pra fazer essas coisas muito rápidas, então notícias novas, aí a gente faz tudo lá no Instagram, então segue a gente lá. Deixa aquele like, você sabe que ajuda a gente bastante, tá? Quem entende de YouTube sabe a força que dá o like. Para você pode parecer que não, mas para nós é muito importante. Se inscreve no canal aí, o canal tá crescendo. Eu sei que é um canal novo, mas o pessoal tá gostando muito do conteúdo e tá crescendo rápido. Mas você vê, a gente tem vídeo com 70 mil visualizações e a gente não tem tudo isso de inscritos. Ativa o sininho porque a próxima aula não vai demorar para sair e quando ela sair o YouTube vai te avisar. Te aguardo então na aula 7. É isso aí, valeu!